Olá, bom dia. E o dia? O dia eu diria que está conforme aquele que tudo cria. Bom dia e bom dia. São 6h23 da manhã do dia 22 de agosto de 2022. É uma segunda-feira. Puxa vida, e o que passa? O que passa? O que passa que eu estou de fato cheia de graça. Ganhei um presente, agora, puxa vida, tenho que me adaptar. Mas vamos àquilo que é da responsabilidade. Da responsabilidade de cada um aqui realizar. E o que seria? Muito simples, contar. Contar é algo espetacular. Deus me disse quantas coisas eu estive a criar. Eu poderia imaginar, sim, a sabedoria que o rei Salomão esteve a nos dar, é uma coisa espetacular. Mas nada a se comparar com a sabedoria, sim, da criação que Deus esteve a usar para e muito mais do que Salomão esteve a ofertar. Assim eu pude, de fato, me limitar, ter a compreensão, o que é o ser humano no lugar e o divino, onde é que ele deveria, de fato, se encaixar. Ser sabedor do mundo espetacular. E saber que eu poderia, de fato, me encaixar dentro do universo que Deus estava a me mostrar. Deus, criava enquanto eu ali brincava. Sim, bolas e mais bolas de sabão, Deus soprava. Santo. E eu acompanhava e compreendia a importância de separar vida privada. Mas Deus ali a me mostrar o efeito de trabalhar ao ponto do outro ser criança no lugar e desfrutar de tudo aquilo que ele estava a realizar, estava a me falar. E o coletivo? Onde está? Sim, entre o privado e o público havia o coletivo do lugar. Naquele momento eu vi música a se espalhar. Cada nota musical a se identificar. Então eu pude de fato compreender o reino animal. Sim, estava lá. Cada um sabia cantar, ser a sua própria nota musical no lugar. E não tinha como mesmo duvidar. Não tinha nem como piscar. Não. Cada animal sabia de fato o volume abaixar, a ponto de sussurrar. Mas sabia ser trombone no lugar, a ponto de nos assombrar. Eu vi tanta coisa naquele lugar que Deus me disse: se foi capaz de identificar as coisas que eu estava a criar enquanto você estava a brincar, você é capaz de decifrar cada página que ali eu lhe enviar, sem se descuidar, porque a nota de pé de página em todo lugar. O divino
sim, o divino, ele sempre esteve a me falar assim, Maria de Cássia, você sabe que nota de pé de página não é tudo que nós devemos, de fato, pensar. Sim, nota de pé de página é alguma outra coisa que vai a leitura clarear. Mas lembre-se, se alguém colocar, enquanto nota de pé de página, explicação para aquilo que você não está de fato a enxergar, é bom você de fato procurar onde a nota de pé de página está. E você mesmo ser capaz de observar e pontuar. Coisa aqui, coisa acolá, coisa aqui, coisa acolá, coisa aqui, coisa acolá. Eu disse, santo Deus, eu posso ser nota musical no lugar? Por que eu deveria de me duvidar? Puxa. Olha que foi uma coisa muito, sim, ao mesmo tempo difícil e boa, sim. A questão é que você precisa se identificar. Sim, você não pode ser o tempo todo melodia. Sim, para agradar no ouvido de todo mundo, atravessar a ponto da gente até ficar dorminhoco no lugar. Não, Deus disse, e Deus disse, não há um só bicho nesse lugar que não sabe diversificar. Saber a hora de fato de sussurrar, suspirar, ser ronquinho no lugar. Portanto, Maria de Cássia, você precisa mesmo encontrar o limite santo para não se zangar. Se contudo, santo Deus. Aí eu fiquei mesmo a pensar em como eu poderia de fato encontrar, sim, aquele momento entre se aquecer. Não dá para você mudar de um momento para outro no cantar se você de fato não tiver aquecido no lugar. Aí eu disse, vou ser bolha de ar. Não, eu vou ser bolha de ar. Porque assim eu vou saber esquentar e esfriar. Ah, isso é o melhor. Não, isso é o melhor a se realizar. Aí eu saí, sim, eu saí para de fato buscar o equilíbrio para eu ser bolha de ar. Lembrei das bolhas de sabão que Deus esteve a criar enquanto eu estava lá a brincar. Santo Deus, aí eu disse, primeiro eu tenho que me desossar. Sim, sabe como é que é feito galinha no lugar? Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas eu não posso nenhum osso desperdiçar. Eu vou ter que pensar mesmo, onde eu vou colocar cada ossinho para a minha vida preservar. Foi então que eu enxerguei, sim, uma cumbuquinha, e era muito familiar. Eu então disse, é nessa cumbuquinha que eu vou colocar os ossos que de mim eu vou tirar. E fui mesmo, tirando um osso aqui, outro acolá, outro aqui, outro acolá, e na cumbuquinha eu estive a colocar. Naquele momento a minha carne, bolo de carne, sim, bolo de carne esteve a virar desconjuntada mesmo no lugar. Puxa vida, naquele momento as profecias, quer dizer, a profecia das ossadas de Ezequiel estava lá, na minha frente, de uma forma espetacular. Eu agora disse, santo Deus, o agora é o tempo mesmo que vai se desenhar.
Tirei pele. Sim, tirei toda a minha pele. E vi a carne de fato ali. Parecia sangrar. Vi bolinhas de sabão. Era espetacular. Separei a pele e logo fiquei a pensar. Preciso mesmo da pele, sim, da pele eu preservar. E me lembrei imediatamente. Sim, do vidrinho. Sim, onde mãe havia de fato, quer dizer, mãe havia recebido do hospital onde eu havia de fato feito a cirurgia para a apendicite tirar. Aquele vidrinho estava lá. Eu então disse, é aí que é a minha pele, eu vou socar. E coloquei a pele lá. Não era algo fácil de lidar, mas Deus disse, somente assim vai virar bolha de ar. Eu estava prestes, a minha carne mesmo ali, eu ter que juntar. Mas antes disso, tinha que separar, sim, tinha que tirar o nervo. E saber mesmo ali, feito ovelha a tosquiar, tirar o nervo sem me machucar. E mais uma vez eu fiquei a pensar onde eu iria colocar. Mas me lembrei. Sim, me lembrei da panela de barro que pai tanto gostava de cozinhar feijão. Feijão para agradar o paladar. E era a noite toda no quintal, sim, no fogareiro ali. Eu falei, é nessa panela de barro que eu vou colocar o nervo. Assim eu vou poder honrar aquele que com toda certeza, vovô sempre esteve a amar. Tirei os meus nervos numa cena difícil, mas coloquei lá. Eu então, mais uma vez, a enxergar a profecia de Ezequiel, eu então disse, santo, agora eu preciso me lembrar, sim, das fibras, sim. Se uma carne não tiver fibra muscular, do que vai adiantar? Não, vou tirar cada fibra muscular. Não posso me dar o luxo, não, de me apegar. E tirei fibra, e mais fibra. Eu, naquele momento, eu tive até uma vontade assim de deixar uma lagriminha rolar, mas não podia, não. Sabe o luxo? Ah, não. Quando eu terminei de arrancar as fibras musculares, aí eu fiquei, santo. Vou colocar na panelinha de pressão que eu estive a ganhar para arroz cozinhar. Olha a beleza! Nesse momento eu compreendi que eu estava de fato a me encantar. Não, eu estava a me encantar. Peguei a panelinha de pressão, coloquei as fibras lá, pronto. A carne. Naquele momento, Deus esteve a me chamar. E me disse, e a carne? Onde é que vai colocar? Puxa vida. A visão não era assim, algo mesmo para se agradar. Não. Eu fiquei pensando na casa que o divino esteve a edificar para que eu pudesse buscar a minha vida, sim, de cunho particular. Eu então disse, eu posso de fato colocar a minha carne lá, mas eu poderia de fato me descuidar. Sim, eu poderia me descuidar, chamar muita atenção no lugar, colocar uma carne assim numa casa, espelhar. Mas o divino me disse, não se esqueça do tanto de gente que você esteve a alojar na casa que eu estive a lhe ofertar, quando era de domínio particular.
Santo Deus. Poderiam não ter a noção do que eu estava a realizar e até, de fato, o quê? Sim, estranhar, eu ser, de fato, bolha de ar. Mas aí eu me lembrei do pomar. Sim, do pomar. Lembrei, de fato, do pomar que Maria gostava e gostava e gostava de visitar. Eu então disse, olha, vou ter que, de fato, caminhar. Não é assim ali. Eu vou ter que voltar. Olha, eu vou ter mesmo que colocar a minha carne lá. Aí peguei a minha carne e, de fato, estive a embrulhar. Sim. E fui caminhando, caminhando, caminhando. Aí eu vi. Sim, vi carneirinho passar. Carneirinho passar aqui e acolá. Com um e outro eu estive a falar, mas continuava a caminhar. De repente era a cena. O quê? Bichos e mais bichos e mais bichos e mais bichos e mais bichos ali a me acompanhar. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou falar para a bicharada? Mas, eu parecia mesmo. Não, eu parecia que eu estava a gostar. Aí pronto, eu resolvi cantar. Aí bicha cantar, cantava aqui, aí pronto, passarinho. Aí passarinho de fato a chegar. Era revoada aqui, a revoada lá, revoada. Pronto, eu logo disse, meu Deus, onde isso tudo vai parar? Mas, parecia que eu estava a gostar. Não, eu estava a gostar. Aí, o quê? Aí, dinossauro. O quê? Resolveu. O dinossauro resolveu levantar. Aí, dinossauro aqui, dinossauro lá, caminhando. Eu falei, meu Deus, onde isso vai parar? Aí, bicho. O quê? Bicho de pelúcia. Bicho de pelúcia chegando. O quê? Criança manifestando, bicho de pelúcia, pá. Pronto. Quando eu cheguei, olhei aqui, olhei acolá. Era o quê? Era inverno. Inverno no lugar. Eu disse, santo Deus, agora é que está. Não, agora está. Agora é hora mesmo, de abrir a porta do pomar. Aí, duas espadas ali, abraçadas. Aí eu disse, é Cássia. O quê? É Cássia. Eu estava esgotada. E a bicharada lá. Aí eu fiquei pensando, falei, olha, eu vou deixar a bicharada primeiro passar. Sim, porque se é no pomar que eu vou entrar, eu vou deixar cada um procurar o seu próprio lugar. Depois eu vou, de fato, a minha carne enterrar. Não deu outra. Bicho passando. Me lembrei mesmo da palavra do Evangelho. Sim. Olha, os últimos podem ser os primeiros. Eu deixei, passou. Quando o último passou, me olhou, o olhar ali parou e me disse, santo, o mundo desabou. O quê? É por isso que todo mundo lhe acompanhou. O mundo acabou. Santo, eu fiquei a pensar. Meu Deus, mas eu deixei osso lá. Eu deixei nervo. Eu deixei até fibra para cozinhar. E você vem me falar que o mundo acabou assim? Ele então me disse, santo Deus, é o ar. O ar estará a queimar e de uma maneira muito mais difícil no lugar. Eu então disse, santo, por que você não veio me avisar antes de aqui eu chegar? Ele então me disse, santo Deus, com tanto de bicho, ali acompanhar
eu seria doido de sair do lugar. Eu tinha era que caminhar. Santo, lembrei mesmo do menino de Nazaré, sim, que resolveu voltar ao templo e os pais desesperados a ficar. Aí eu comecei, o quê? Sim, caminhava aqui, acolá, a carne lá. Eu falei, não posso deixar a carne sangrar, eu não posso deixar a carne sangrar. E lá, o último a falar, fazendo um desenho de tudo que estava a passar. Eu então disse assim, santo, você tem certeza de que o ar está a queimar e é muito pior? Ele então me disse, olha, eu não queria não, mas eu vou lhe mostrar. Aí resolveu. O quê? Resolveu de fato parar de respirar. Tufo, o nariz esteve a tapar. De repente, o quê? Parecia varejeira mesmo. No lugar. Verme, mosca a voar, aquela coisa horrorosa. E eu ali querendo de fato, oh, meu Deus, que vontade de vomitar. Mas o cheiro, o quê? O cheiro de éter. O cheiro de éter começou a se espalhar. Eu senti aquela coisa horrível. E o último lá, me dizendo, não pare de olhar, não pare de olhar. De repente eu vi o rostinho, o quê? Do último a brocar. Parecia de fato areinha, sim, a se soltar. E ali, na corrente sanguínea, circular, eu disse, meu Deus do céu, se de fato esses santo, mas soltava, sim, as areinhas ali, do osso, soltando, na corrente sanguínea entrando e ali circulando, o que? Nervo se desesperando, o que? Músculo gritando, sabe como é que é, né? Quando o músculo começa de fato a gritar, querendo de fato esticar, procurando uma maneira de se safar, e areinha lá, eu disse, meu Deus. Me lembrei da massa cinzenta. O quê? Me lembrei, meu Deus do céu, se pedaço de areinha alojar. Aí eu vi, o quê? O último falar. Não pare de me olhar. Vi um pedacinho de areinha viva ficar. Aquilo era uma coisa que me dava vontade. O quê? Sim, sabe como é que é? Aí o pedacinho de areinha, a viva ficar. Era uma espécie de ameba. Sim, parecia mesmo ameba. Aí eu me lembrei, sim, das bolhas de sabão que Deus esteve a criar enquanto eu estava a brincar. Aí aquela ameba ali. Aí eu cheguei, santo Deus, é na medula que eu vim parar. O quê? Na medula? Ali era o pomar? Eu disse, meu Deus. Eu comecei a gritar. O quê? Meu Deus. Era de fato uma fábrica espetacular. E o último a me mostrar, me dizendo, não pare de olhar. E aí eu disse, meu Deus, se uma bolinha dessa, quer dizer, santo, se uma areinha dessa for capaz de vida tomar e no cérebro alojar, periga mesmo dessa coisa se multiplicar. Naquele momento eu vi defunto levantar. O quê? Oh, meu Deus, o apocalipse. Vi defunto levantar. O quê? Parecia mesmo que túmulo estava a pocar. O quê? Feito, é vulcão, sim, a despertar. Tá. Aí eu vi, o quê? Verme a voar, tá. Parecia fagulha de fogo, o quê? E quando chocava, o quê? Com as bolinhas de oxigênio, pá.
meu Deus, fagulha em tudo quanto é lugar, fagulha, fagulha, fagulha. Eu comecei a gritar, fagulha, 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 o que será? Mas o último continuava a me falar, não pare de me olhar. E aquela cena ali, o quê? Sabe como é que é? Eu logo disse, meu Deus, no hospício. Olha, num hospício, com toda certeza nós vamos parar. Porque não é possível que a nossa mente vai suportar toda essa pressão do lugar. Não dava outra. Não dava outra. Aquela pressão. Ali, a pressão, a pressão. E eu fiquei a imaginar, santo Deus, se há tanta pressão no lugar, qual é a possibilidade? Se do sangue no cérebro derramar. Sim, porque a ameba pode de fato entrar e é assim de cunho muito particular e pronto. Precisar de se alimentar. Sim, sabe como é que é ser vivo? Mas e a pressão? Se a gente não suportar e começar de fato o sangue derramar, será que nós temos condições de tanta cadeira de roda carregar? E será que nós vamos ter de fato condições de tanta gente assim, a gente tratar? E para recuperar, tem chance desse tanto de gente recuperar? E a vida? E a vida de quem de fato suportar a pressão ao ponto mesmo da corrente sanguínea, conseguir de fato resfriar e controlar e tirar a pressão desse lugar. Sim, santo. E onde é que essa pressão vai parar? Santo Deus. E se a pressão a gente jogar, meu Deus, na casa onde a gente hoje está o tempo todo a estimular? Santo, e se de fato essa linha de brochura, como é que a gente vai recuperar? Se porque aparelho reprodutivo é indispensável no lugar, outros terão que chegar. Meu Deus, a gente precisa acreditar que a vida vai continuar. A gente precisa a nossa história contar. Santo, mas com pornografia não vai dar. Santo, como é que a gente vai buscar o sentido? O sentido de se juntar. Sim, o perfeito que Deus esteve a criar, para de fato ir à sepultura, não cavar. Ah, mas o último, não, o último fazia questão. O último fazia questão de me falar, continue a olhar, continue a olhar, continue a olhar. Aí eu respirei. Pronto. E desmaiei. Como assim desmaiou? Não dava para, de fato, você ser bolha de ar, sem, de fato, perder a consciência no lugar. Você tinha que acreditar que Deus iria, de fato, pegar a carne ali e tratar. Sim, eu precisava desse tratamento de choque no lugar. Quando eu acordei, eu olhei, sangue virei. O quê? Santo, não dava de fato para você se apegar. Eu precisava de fato a carne enxugar. Sim, eu tinha que de fato a carne seca, ali entregar. Isso é sangue vivo no lugar. Aí eu logo disse, pronto. Ai, a fábrica de medula, eu conquistei. Santa, eu chorei. O quê? Sabe como é que é, né? Quando você é sangue, assim, sangue vivo mesmo no lugar, aí você pode se dar o luxo de chorar.
Aí eu chorei. O quê? Sim, eu queria mesmo plasmar. Sim, eu queria plasmar. Eu disse, santo Deus, eu vou plasmar. O quê? Deus disse. Deus disse, olha, se você de fato conseguir atravessar e de fato na fábrica de medula entrar, considerando o pomar, você vai poder de fato plasmar, você vai festejar. Eu disse, eu vou me esbaldar. O quê? Aí danei, ok? Sim, eu gritava, chorava, esperneava. Eu precisava de fato plasmar. O que você plasma? Eu disse, santo, se eu conseguir agora deixar toda essa estrutura me dominar, eu vou conseguir fazer aquilo que Deus esteve a me solicitar. Eu vou conseguir, de fato, voltar, toda a minha estrutura eu vou organizar e eu vou poder, de fato, a leitura realizar sem me prejudicar. Sim, porque não é fácil. Não é fácil você deixar a mufa de fato queimar. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Eu senti um alívio. Não, eu senti assim um alívio tão grande. O quê? Quando de fato eu consegui plasmar. Aí eu pronto. Levantei devagar. Sim, sangue vivo, plasmada. Aí eu disse para Deus, pode tirar. Tirar o quê? Ai, santo. Tirar toda a minha estrutura celular. Santo. Não é assim uma coisa simples, não. Eu tinha que voltar. Aí Deus disse, olha, agora você não precisa olhar não. Vira o rosto. Sei que você não gosta de fato de lidar com agulha no lugar. Aí eu disse, não é por nada não, mas o tamanho, não, assim, me diga o tanto de agulha. Não, olha, porque se for agulha, eu vou de fato, não. Aí Deus trouxe, o quê? Ali, aquela agulha. O quê? Aí eu disse, meu Deus, isso é uma agulha profunda? Aí Deus disse, olha, vai de fato anestesiar, não vai precisar se preocupar, mas precisa fazer doação de medula no lugar. Assim vão de fato ter noção do que você está a falar. Por quê? Porque de fato não se doar. Eu fiquei pensando, meu Deus, depois de tanta labuta, sim, ó, deixar a mufa queimar. Eu ainda, de fato, fazer doação de medula? Não, eu vou medular, mas Deus lá, todo o equipamento a preparar. Ele me disse, olha, você vai ter que doar o que eu estou a lhe dar. Assim, vamos, de fato, a transfusão realizar. Eu disse, santo, eu vou ter que de fato voltar. Sim, e ainda carregar fagulha daquilo que Deus esteve a criar. Santo Deus, isso não é perigoso? Não, olha, eu não sei não. E se nesse momento, assim, olha, o senhor sabe que o corpo é frágil. O Senhor sabe que não é fácil administrar. O Senhor sabe de fato que eu estou a me cansar. E levar uma preciosidade dessa numa carne que já está assim a se esgotar. Mas Deus me disse, é vida familiar. É vida familiar. Por que não pode de fato carregar o ouro que eu estou a lhe dar? Aí eu disse, tá certo, né? Enquanto eu estava doando palavra, era palavra aqui, palavra acolá, palavra aqui, palavra acolá, mas o Senhor está a me falar que eu vou ter que, de fato, sair
dessa condição de palavrear para fisiculturar? Deus disse, se de fato a compreensão chegar, é o que você precisa de fato realizar. A cada um o direito de testemunhar a verdade que eu estou a lhe dar. Se as suas palavras são capazes de chegar feito faca no lugar, imagine se você de fato desejar mesmo a sua medula, você doar. Tem medo? Santo, eu logo disse, Deus está a me provocar. Não, ele está a me provocar porque ele sabe. Quando me provoca, eu costumo de fato relaxar. O quê? Ai, que leve. E Deus provocando. Você tem medo. E aí provoca. O quê? Aí eu vi bicho. O quê? Bicho chegando. Bicho. E ali eu... Aí eu vi o quê? Oxigênio. O quê? Oxigênio queimando. Os meus dedos quarando. E oxigênio queimando. E os meus dedos quarando. O quê? Pronto. Aí eu fui me convulsionando. O quê? Muito oxigênio queimando. Sabe como é que é? A convulsão chegando. A gente não estava de fato enxergando. Porque nesse mundo, o quê? A gente teve espetacularizando. Sabe como é que é espetacularizar? A gente resolveu de fato fantasiar. Era de fato gente. O quê? A pegar bolha de ar. Sim, tomar. Vamos sair melhores. Vamos nos abraçar. Vamos de fato festejar. E o que a gente está a enxergar? Pressão. Pressão em tudo quanto é lugar. A pressão é tão grande que a gente está a estourar por tudo. Olha, sabe aquela história? Sim, aquela história de a gente mágoa guardar. E basta de fato uma fagulha passar, a pressão tomar, que a gente vai extravasar. A gente está a extravasar, a pressão. A gente não tem mais, o quê? Não tem mais mesmo disposição para respirar. Não, a gente quer mesmo, a gente quer arrasar. É como um animal. O quê? Imagine você pegar um leão numa jaula, trancar. Você não alimentar. Imagine a fera de fato que vai sair de lá. Nem regra básica o leão vai carregar. Sim, porque diz, olha, o animal não vai de fato lhe atacar se ele de fato bem alimentado. Não, ele não vai se importar, nada. Aí você pensa assim, olha, não demos regras básicas. Não, nós não resolvemos, não. Nós deixamos de fato tudo aqui, tudo mesmo aqui se passar. É natural de tudo a gente falar. O canal está aí para todo mundo escancarar. É boca aqui, boca acolá, boca aqui, boca acolá. É gente a se drogar. A droga de fato a se espalhar. É apologia a tudo que se possa imaginar. Imagine. Mas nem isso esteve de fato a bastar. Não, a gente resolveu de fato peidar. Se queimar, a gente resolveu mastigar. sem noção do que isso poderia nos dar. A gente resolveu de fato mastigar bola de oxigênio. Depois mastigamos bola de hidrogênio. E para completar a sobremesa de gás carbônico. Resolvemos de fato colocar sobremesa de gás carbônico. Aí imagina, isso começa a se juntar. Imagina.
hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, tudo lá se juntando. Um empurrando o outro. Sai, sai, sai. Aí sem espaçar, aí pronto. Aí encontra de fato uma linha para ali se juntar. Tufo. Aí começa de fato. Parece em condições de igualdade. Aí um olha assim, não consegue enxergar. Nivelados. Aí, não, eu preciso enxergar o que está a passar. Levanta. Aí respira. Aí descobre que tem um mundo além do olhar. Aí começa os três. É quando vê, fermenta. O quê? Aí começa de fato a alimentar. Aí acha bom, não, acha bom o verme virar. Aí uma satisfação, sabe como é que é? Se o homem não tivesse usado pimenta no lugar, puxa vida, isso poderia até se dar e passar. Mas imagine de fato uma arma de cunho muito, muito, muito particular. Olha, é uma coisa tão difícil, tão difícil, tão difícil da gente aceitar, que Deus me disse assim: a ti cabe a difícil tarefa de aceitar. Sim, na medula entrar. A cada um a fácil tarefa de analisar. Sim, uma coisa de fato é o sangue alguém doar. É a pior parte. É a pessoa que está lá. Sim, é fácil. Quem vai o sangue analisar. Deus diz, entra na medula. Faça essa leitura aí com esse seu jeito. Já que você ganhou um presente. Vamos esbanjar. E vamos deixar a parte fácil. Não deixa a parte fácil para quem vai analisar. Você não deve se preocupar, não. Hoje, de fato, é um dia de fato para terno branco usar. Sim, tem. E aí, de fato, você saber que o preto e o branco vão estar em condições de igualdade quando a leitura você de fato realizar. E deixando claro que você não tem medo mesmo de doar, sim, sangue vivo no lugar. Essa é a parte, claro, difícil mesmo, sabe? A parte fácil é quem de fato vai analisar. E Deus diz assim, e quando de fato, quando isso é hiato, aí você diz assim, eu não vou me recusar, não. Não. Não é uma coisa simples de se realizar. É verdade, seu corpo frágil no lugar. Não sei parada ficar, sabe? Eu gosto. Sabe? Aí o corpo costuma me avisar. Às vezes eu tenho que mesmo colocar a perna pro ar. Mas logo eu vou levantar e vou fazer tudo de novo. Eu gosto de aproveitar, sabe? Gosto de aproveitar mesmo. Então essa leitura mesmo, eu vou disponibilizar. Mesmo porque poucos vão ter ideia do que eu estou a falar. Mas como de fato Deus me disse que é útil de fato a gente brincar enquanto ele estar a trabalhar, eu posso publicar. E se é assim,
Até já. E um bom dia. Um bom dia. É espetacular como essa leitura que Deus esteja a me solicitar.